Meus amiguinhos, está começando o Pipocando, aquele programa que eu, você e toda a nação brasileira, família Pipocando, assiste. Beijo, família. Prepara o seu coração, porque a gente vai falar de um assunto triste aqui, galera. Um assunto que machuca o coração. Machuca o coração dos fãs. Coração. São personagens. Coisas que eu vou falar. Fala o que a gente vai falar. Eu vim lá do sertão, né? É, eu vim do sertão, você tava na cidade sempre. Do sertão. Vai, Já acabou, Jéssica? Vai, Chico Bento. O que a gente vai falar hoje? Dos personagens que morreram nos desenhos animados. Oh, como assim? Porque desenho animado as pessoas normalmente não morrem, elas voltam, né? Mas eles realmente morreram mesmo. Então vamos explicar aqui que aqui não vale filme, galera. Então nada de Mufasa, nem da mãe do Bambi. A gente vai fazer um vídeo depois só com as mortes dramáticas da Disney e aí a gente fala de todas as pessoas que morreram nos filmes. Apesar dos desenhos animados entreterem crianças e adultos também no mundo inteiro, algumas produções não têm medo de abordar aspectos mais assim dramáticos da realidade, que é a vida e a morte, não é isso? A pessoa nasce, faz um monte de merda e morre. Mas tem só uma passagem, depois... Segundo as minhas pesquisas, elas voltam. Um dos maiores sucessos do universo dos desenhos, com certeza, é Os Simpsons, que já tá no ar há 27 anos. Então é óbvio que alguns personagens iriam morrer, né? Eu acho que não é óbvio não, porque na verdade vários personagens não envelhecem nunca, né? E esse foi o destino do Fat Tony e de alguns coadjuvantes, como por exemplo a professora Crabapel, que foi morta na série depois que a dubladora bateu as botas na vida real. Aí não tinha ninguém pra dublar ela, não quiseram trocar a dubladora. Blau, blau. Sinto saudade dessa risada. Eu também sinto. Mas nenhuma morte foi mais impactante pra série do que a da Maud Flanders, a esposa cristã do Ned. Não sei se todo mundo tá ligado nisso. Meu, ela morreu e realmente mudou, né, o clima da série. Mudou, porque o Ned agora, ele é um viúvo. Ele é um viúvo religioso, totalmente... Isso porque a Maud se acidentou de um jeito inusitado durante uma corrida de carros. Ela caiu da arquibancada e morreu na hora. Nossa, que tétrico isso pra Simpsons, né? Queria dar umas risadas, né? O episódio também mostrou o velório da moça que continuou impactando o desenho, já que o Ned Flanders passou a questionar sua própria fé a partir desse episódio, né? Perdeu alguém muito querido, né? Sua mulher começou a questionar tudo, a vida. Pra mim já chega! Outro desenho animado famoso por mostrar confusões em família é Family Guy, que há 17 anos narra as histórias malucas vividas pelos Griffin. E a morte que mais traumatizou os fãs da série foi a do cachorro Brian, que morreu depois de ser atropelado por um carro, assim como muitos bichinhos na vida real. O episódio se chama A Vida de Brian, em referência ao clássico do Monty Python, e mostra o cachorro se despedindo e agradecendo pela vida maravilhosa que ele teve. E é uma referência ao Monty Python, justamente, né, a vida de Brian, que tem até a musiquinha do Jesus sendo pregado na cruz e cantando. Always look on the bright side of life. A saudade bateu a ponto dos fãs fazerem uma petição pro Brian voltar. O que aconteceu 2 episódios depois, graças a uma máquina do tempo. Então ele volta. E desmentindo aqui a história do Rolandinho de que essa lista não teria ninguém. Não, mas veja bem, mas pelo menos não foi uma coisa que voltou. Tumbalacatu. Mas não foi uma coisa que voltou assim, depois aparece lá no episódio. Então teve tudo uma justificativa, viagem no tempo, entendeu? Fendas temporais, tudo bem, eu tava errado. Apesar de South Park ser um desenho adulto conhecido pelo seu humor bem negro, os fãs ficaram bastante surpresos com a morte traumática do chefe. Você lembra do chefe? Claro. Era aquele cara que servia comida pras crianças. E ele foi excluído da série por um motivo que eu gostei muito, achei bem engraçado, complementa bem a piada. O personagem era um dos únicos adultos em que as crianças confiavam, além de protagonizar várias canções engraçadas ao longo dos episódios. Ele era tudo fofinho. Nega, cada vez que me beija, é lava. O problema é que o cantor que dublava o chefe fazia parte da Scientologia e resolveu deixar o elenco de South Park depois que o desenho tirou um sarro da religião. Ele quitou o desenho, falando, não quero mais compactuar com essa heresia. E eu recomendo aqui um documentário da Netflix que conta toda a história da Scientologia, que é muito legal, que é Going Clear. Assista aí pra você entender um pouco dessa maluquice alien, tá? E isso deixou os criadores bem putos, já que esse cara nunca tinha reclamado de que o episódio criticava e zoava várias religiões. Então ele é hipócrita pra caramba, O cara. episódio é pesado, a gente já falou aqui de várias cenas do South Park. Sim, eles zoam todas as religiões. E aí quando zoou do cara, o cara ficou putinho. A do cara que é bem zoável, por sinal. E aí então o desenho dedicou um episódio especial pra Mano, eu não vou nem falar a palavra que o roteiro está sugerindo aqui por causa da censura. Mas eles ridicularizaram esse personagem, transformando ele num pedófilo que queria fazer amor doce com as crianças. Olá, crianças. Chefe, a polícia tá investigando você. É mesmo? Então vamos pra casa fazer amor. Não, chefe, não queremos fazer amor com você.
No final das contas, o chefe tem o destino mais trágico possível. Ele cai de uma ponte, pega fogo, é esfaqueado e ainda termina devorado por um leão, por um urso, por animais terríveis. E como o Rick and Morty não podia passar batido, o desenho adulto do momento explora a passagem pra outro mundo com direito a um plot twist aterrorizante. Eu acho que esse é o desenho que mais matou personagens, né? Porque no Rick and Morty é normal eles morrerem um monte de vezes. No episódio Rick Potion, o cientista inventa uma poção pro Morty conquistar uma garota na escola. Mas tudo dá errado e a Terra acaba passando por um apocalipse. Então, qual que é a ideia do Rick? O Rick fica procurando uma realidade paralela, que ele tenha resolvido esse problema aí do apocalipse, mas que não exista mais ele e o Morty naquela realidade, que eles tenham, sei lá, morrido de algum jeito. Como são várias possibilidades, que são realidades infinitas, ele encontra lá uma realidade que eles morreram por causa de um acidente de laboratório e não teve apocalipse, entendeu? Entendi. A solução foi substituir os 2 cadáveres por eles mesmos e a partir daí levar uma vida normal em outro lugar. Mas o Morty, obviamente, fica traumatizado pra toda a vida. Porque eles mesmos enterram os corpos no quintal. Aí ele tá tomando café da manhã, ele olha lá no lugar que ele tá enterrado. Mas Rick, eu fico olhando e eu sei que eu tô enterrado ali. Você não acha que isso é muita coisa pra uma criança? É mais ou menos assim a voz dele, né? Mas até mesmo desenhos infantis abordam mortes traumáticas, como por exemplo, Animais do Bosque dos Vinténs. Se você não sabe do que eu estou falando, era um desenho que passava na TV Cultura nos anos 90. A partir do momento que você ver imagens, você vai relembrar e chorar um pouco. A série mostra um grupo de animais buscando um novo lugar para viver, isso porque o habitat deles foi destruído por seres humanos. Normal. Só que vários personagens morrem no caminho, como os fazões assassinados por um caçador, os ouriços que são atropelados e alguns ratinhos que também são empalados num espinheiro. E isso é um desenho de criança da TV Cultura. Era muito fofinho. Vou falar uma coisa, na época os pais ligaram pra TV Cultura, porque eles acharam o desenho bastante pesado, na época as pessoas ligavam pra televisão, né? Mas só fez a audiência aumentar mais, porque as pessoas queriam saber, caramba. Provando que as crianças também têm algo de sádico. Outra animação que marcou os anos 90 foi Capitão Planeta. Vai, planeta! Vai, planeta! Água, terra, fogo, furacão. Siga em frente, olhe para o lado, se liga no mestiço, na batida do cavalo. E a série também chamou a atenção com um personagem que bateu as botas para todo sempre. Ó, a tragédia aconteceu no primeiro episódio da 2ª temporada, quando Boris acaba morrendo de overdose por causa do vilão Verminoso Escória. Olha o nome dele. É o Verminoso Escória. Você já ofendeu alguém só no seu Verminoso Escória? Será que ficou claro pra alguém que ele é o vilão? Ah, e tem esse personagem aqui, ó, que é o Verminoso Escória. E como no final de cada história os protagonistas davam lições de moral no público, eles aparecem alertando todos sobre os perigos das drogas. Uma coisa meio He-Man. Vai planeta. Só bobo acha as drogas um barato. E se você tiver um problema com drogas, procure ajuda. Você pode escolher não usar drogas. Mas a gente prova pra você que nessa década as animações infantis não tinham noção e não tinham problema nenhum em tocar no assunto, e até o fantástico mundo de Bob teve gente morrendo. No episódio The Music, o Bob faz amizade com o Abe, que é um guarda de trânsito idoso que ajuda o protagonista a não se preocupar com uma prova escolar lá que ele vai ter. E depois de aprender várias lições com ele, o Bob recebe a notícia que o Abe faleceu, então o episódio passa a lidar com o tema de um jeito educativo pras crianças. Pô, legal isso. Isso me lembra muito um livro que foi um dos livros que eu mais chorei na minha vida, que é o Meu Pé de Laranja Lima. Pra você que não sabe, a gente vai abrir um Pipocando Literatura. Isso, em breve. A morte também foi abordada na série infantil Marcelino Pão e Vinho, que é baseada em um livro e um filme espanhol de grande sucesso no mundo inteiro, né? Todo mundo já viu isso, Marcelino Pão e Vinho. No último episódio, o protagonista encontra uma estátua viva de Jesus no sótão do mosteiro, estátua viva, e faz um pedido de aniversário pra ir até onde a sua mãe tá. Então a estátua fala pro garoto se segurar nela, e antes dos freis chegarem lá no lugar, os dois se transformam em estrelas e partem pro céu. Que bonitinhos. Lindos, maravilhosos. Porra, coisa horrorosa, né? Eu acho meio trágico. A morte do Marcelino na animação teve um significado mais poético pra dar uma amenizada, já que o corpo dele é encontrado na história original. Não vem estrela, não. Sim, ele morre. Ele morre mesmo. Outra animação supostamente infantil que vive brincando com a morte é Hora de Aventura. E geralmente ela tá envolvida em tramas insanas. Isso porque, galera, alguns personagens acabam voltando em plot twists de explodir a cabeça. Mas o desenho também ousa, matando outros definitivamente. Isso eu acho triste, quando o desenho mata de verdade. Os primeiros exemplos são os pais do Jake, o Joshua e a Margaret. Mas a causa dessa morte aí não foi muito explorada na série ainda, pelo menos. E dá pra perceber que isso também aconteceu com a mãe da Marceline, apesar dos acontecimentos serem apenas implícitos na série. Não fica exatamente claro. Nunca se fala exatamente sobre aquilo. Foi pro saquinho. Mas algumas mortes chegam a ser extremamente bizarras, como a do aventureiro gigante Billy, que foi morto e possuído pelo vilão Lich.
na 4ª temporada. E o Lich, se você não sabe, ele é o próprio capiroto Satanás Cramunhão. E mesmo depois de morto, Billy volta como uma aparição no estilo Mufasa e ainda faz a revelação de que o pai biológico do Finn tá vivo. Isso é importante pra história, inclusive, hein? Era isso que queria me falar? Não. Tchau. E também não dá pra esquecer de Avatar, um desenho que retrata temas bastante sérios, como a morte por consequência da guerra. É verdade. Nossa, cara, Avatar... Putz. Ó, a série ela já começa falando sobre o genocídio que a Nação do Fogo causou aos nômades do ar. E, inclusive, o Aang encontra o esqueleto do seu antigo mestre no 3º episódio. Que é bem pesado. Cara, a gente tem os desenhos orientais que eles falam de temas normalmente mais pesados, Sim. né? Então esses contos que vêm do Oriente, eles falam de vida, de morte, de coisas fundamentais, assim, que depois acabam virando desenhos, né? Animações. Sim. E quando você volta, sempre tem uma coisa profunda. E o final do livro 1 ainda conta com a morte da princesa Ayue, que se sacrifica pra salvar o espírito da lua lá e deixar todo mundo comovido. E salvou o mundo, salvou pelo menos lá a Nação da Água. Ela se foi. Ela se foi. Isso não foi explícito, galera, mas o triste fim do personagem Jato é bastante sugerido depois que ele se fere gravemente numa batalha no livro 2. É, na real o Jato morre, né? Morre. E agora, pra mim, a morte mais comovente é quando fala do Iroh, né? E mostra a história do filho dele, porque o Iroh, ele era o general da Nação do Fogo, e aí o filho dele morre na guerra. E quando o filho dele morre na guerra, ele para de liderar os exércitos e o irmão dele vai liderar. E ele vira um personagem bom depois. E depois explora tudo isso. Tinha aquela musiquinha lá, Folhas da Parreira, que é bem... Eu choro, inclusive, quando assisto. Folhas da parreira caindo devagar. Já no livro 3, o Homem em Combustão explode a si mesmo, além de outras prováveis baixas no último confronto entre a Nação do Fogo e a Resistência. Também vale mencionar a continuação, a Lenda de Korra, que mesmo sendo um pouco mais madura, ainda surpreende com mortes tensas. Na primeira temporada já rola um suicídio quando o Tarlok se explode depois de ficar deprê e ainda leva o seu irmão junto. Olha aqui um desenho de criança, isso é uma coisa, não é de criança mais. Pesado. Mas o destaque fica pra 3ª temporada, que mostra uma personagem tendo todo o ar retirado do seu corpo, além de outra morrendo eletrocutada. Olha que pesado. Então os desenhos são isso, né? São pra mas eu acho que a morte é um tema tão importante. Eu acho que várias crises da nossa sociedade são que as pessoas elas não lidam bem com a questão da morte, entendeu? É uma coisa que sempre tem alguma história pra passar um pano na morte, entendeu? Então não sei. É complicado. Eu acho que é bom você confrontar essa realidade. O desenho é um jeito de lidar com os tabus, né? É, e imagina, pra uma criança que perde um tio, um avô e tal, pô, é legal o desenho falar sobre isso. Amiguinhos, espero que vocês tenham gostado. Você que tem um parente, alguém que já virou estrela aí, meus pêsames, não é fácil perder as pessoas, mas a vida é assim, é um ciclo, é bonito, às vezes não é bonito, mas a gente tem que tentar ver a beleza oculta. Galera, fiquem em paz, soltem os controles, as amarras e sejam felizes e livres. O final já tá escrito, né? Vamos fazer festa no resto. Espanhar, ele é magnésio, isso, tungstênio, tabela periódica. O Bock, ele só decorou tungstênio da tabela periódica. Sempre que ele vai fazer menção da tabela periódica, ele fala tungstênio. Arsênio, tungstênio. Ferro, chumbo, cobre. Chumbo grosso. Outra animação que marcou os anos 90 Carbono. foi Carbono, esse é tipo. Potássio. Esse cara começa. Cálcio também. Cloro, manganês.